Pois é, Darcy, na quarta-feira se confirmou um cenário que já era temido, especialmente por hospitais filantrópicos, mas para todos os hospitais que atendem pelo SUS, que o governo do Rio Grande do Sul, de fato, não vai mais passar as verbas do IOSP. Isso já era inicialmente anunciado, mas oficialmente essa é a informação que foi passada ontem numa audiência pública com os deputados na Assembleia Legislativa. Por isso a gente vai conversar agora com o diretor financeiro do HCB, Luciano Morschel. Luciano, boa tarde. Diante dessa informação do IOSP, que já era temida, né, e, de certa forma, aguardada também pelos hospitais, de uma maneira, evidentemente, muito negativa, o que faz o HCB para compensar esses quase 40% aí de verbas que agora, de fato, não virão mesmo para o hospital? Infelizmente, não chega a ser uma novidade, né? Nesse cenário que a gente colocava desde o início, vem se confirmando esse cenário negativo, tanto da economia em termos de Estado, como as políticas públicas de saúde em termos de União, que não reajustam tabelas, que não atualizam valores, enquanto a inflação continua aumentando, o custo de antibióticos, o custo de medicamentos, todos os custos continuam aumentando, né? O salário mínimo regional também aumentou 16% nesse último ano. Então, as despesas têm aumentado muito mais do que as receitas. O corte de recursos do Estado, que agora se confirmou oficialmente, ele vem piorar essa situação, né? Então, o quadro dos hospitais filantrópicos realmente é muito preocupante. No nosso caso específico, o Hospital de Cachoeira do Sul também é um hospital filantrópico, também sofre com isso. Desde o início, nós já vimos colocando, né, o corte de investimentos, o ajuste nas suas despesas, no seu quadro de pessoal e o seu endividamento, né? Então, isso tudo vem acontecendo conforme foi anunciado, programado. Só que nós estamos chegando agora no limite desse endividamento. Então, o próximo passo é realmente o hospital não ter condições de cumprir com suas obrigações de pagamento, né? Pode ser de ordem de pessoal, de fornecedores, de forma geral. E isso nos preocupa muito, né? Chegando nesse limite, porque a gente já não pode mais garantir a prestação do serviço conforme a gente vinha mantendo. Então, essa crise, na verdade, ela vem a passos, né, a longos passos cumpridos, piorando, né, ficando cada vez mais crítica, e estamos chegando perto, realmente, agora, de uma insolvência, né, do hospital não conseguir honrar seus compromissos em dia, e, a partir daí, a prestação de serviço pode começar a ser comprometida. Tem hospitais, inclusive, que estão deixando de atender pelo SUS e já chegando a esse cenário que o HCB ainda vem conseguindo sustentar por algum tempo. O senhor conseguiria prever um período em que ainda consegue manter os serviços sem esses cancelamentos, sem esses cortes, ou ainda não dá para falar sobre isso? Nós não estamos como prever especificamente quanto a isso. A dinâmica da crise, né, que vem se desenvolvendo nos hospitais, ela depende de muitos fatores e que alguns se confirmam, outros não. O que a gente coloca é realmente, assim, o cenário continua sendo negativo, não houve nenhuma solução para isso. Nós acreditamos que deve haver realmente nos próximos meses alguma solução, porque a gente já vê muitos hospitais fechando, hospitais deixando de fazer cirurgia, já cortando procedimentos eletivos. Então, estão à frente na crise do que o Hospital de Cachoeira do Sul. Então, a gente conta que quando realmente se tornar dramática essa situação, infelizmente, às vezes, a desgraça dos outros, do terceiro, que pode trazer alguma alternativa para nós também, mas nós suportarmos de uma melhor maneira possível esse momento, para que a gente possa realmente ter um tempo para que haja uma solução para toda a associação dos hospitais filantrópicos, e com isso também a gente possa, então, começar a reverter aos poucos a situação. Então, o prazo é muito difícil de colocar, mas o que a gente pode adiantar é que, realmente, assim, a partir do mês que vem, possivelmente o hospital já não consiga cumprir com suas contas em dia. Então, nessa dinâmica da crise, não conseguindo pagar em dia as suas contas, o próximo passo seria o comprometimento do serviço. E estamos cada vez mais próximos, né? Para os próximos meses, realmente, poderão ser definitivos, né, nessa crise, e em Cachoeira do Sul, talvez comprometendo realmente a assistência mais diretamente. Agora, o HCB tem algumas fontes de recursos, não é? de entrada também. Existiria alguma maneira de estimular que, por exemplo, Amigo HCB ou outros planos, outras fontes, pudessem ser fortalecidas para que se amenizasse esse período mais conturbado? O hospital sempre teve esse auxílio comunitário em diversos programas, né? Nós temos desde da lojinha de caridade, que vende roupas, né, que são doadas pela comunidade e reverte recursos para o hospital. Nós temos a contribuição na conta de luz, temos o Amigo,
as notas fiscais, agora a nota fiscal eletrônica. Tudo isso sempre foi muito importante para as melhorias do hospital. E nesse momento elas são mais importantes ainda, né, no sentido de manter por mais tempo o andamento normal do hospital. Então, estamos direcionando os recursos obtidos desses programas na manutenção do hospital. Então, isso talvez tenha dado também um fôlego um pouquinho maior do que muitas instituições já estão com dificuldade maior de manter o serviço. E é fundamental, sim, nesse momento, toda ajuda para a gente conseguir permanecer por mais tempo com esses serviços funcionando a pleno, aguardando que venha uma solução, então, para toda a classe dos hospitais filantrópicos, porque a gente viu realmente a situação está dramática em muitos lugares, e a gente espera aqui minimizar esse impacto, né? Mas, infelizmente, a notícia que a gente tem hoje da confirmação do corte de recursos da parte do governo do Estado se confirmou então poderia ser uma forma de a gente sair dessa crise. Então não vai ser através do retorno dessa fonte de custeio que vai acontecer a saída dessa crise. Então vai ter que se viabilizar de outra maneira, que então os governos, né, que mantêm a saúde, que são o federal, estadual e os municípios, vão ter que achar alguma maneira, porque está se tornando inviável a atividade dos hospitais filantrópicos dentro do sistema público de saúde. Agora, talvez o problema principal, ou o problema original em relação a tudo isso, é a defasagem da tabela do SUS. Então, aqui no Rio Grande do Sul, através dessa questão do IOSP, minimamente se resolveu o problema. Se, por um lado, não é obrigação do Estado, o Estado está cortando, o problema inicial continua, que é a defasagem do SUS. Como é que vocês estão enfrentando esse aspecto? O grande problema que nós temos realmente a nível de Brasil é que um sistema público de saúde universal como é o nosso, né, onde todos têm direito, né, a aplicação de recursos tem que ser muito maior. Então, a gente vê desde o nível nacional, nós tivemos até inclusive corte do orçamento, no que o orçamento já não era suficiente. Esse ano houve corte de mais de 10 bilhões no orçamento da União. Então, isso faz com que as tabelas do SUS não são reajustadas. E nos últimos anos se criou esses incentivos por parte do Estado para minimizar o impacto dessa não atualização da tabela SUS. Então, claro que a base, a gente sabe do problema, é desde a tabela SUS, o pouco recurso do financiamento da saúde. Então, faz a gente pensar, né, até que ponto a gente vai conseguir, o país, né, o Estado, o município, manter a mesma saúde que vinha se fazendo com menos recursos. Nós não acreditamos que seja possível, haveria a necessidade de ampliar recursos. Só que nós estamos na contramão, em função da crise do Estado, crise da União, diminuir os recursos. Então, é inevitável que isso tenha algum impacto na vida das pessoas. E esse impacto está começando a acontecer, e se não houver mais aplicação de recursos na saúde, é inviável que se mantenha os mesmos serviços. Então, faz a gente pensar, né, até que ponto a gente vai conseguir manter essa saúde, o SUS universal, se os governos estão passando por crise e estão diminuindo a aplicação de verbas. Então, fica esse questionamento realmente, né? Mas, enfim, na prática, é o cidadão que está sofrendo à frente, né? Quando ele precisa do atendimento. E é bom que todo mundo saiba disso e que possa, de sua maneira, também refletir e fazer a sua parte e, de certa forma, cobrar dos nossos governantes que, para ter saúde, também tem que ter investimentos e que seja a saúde, então, colocada como prioridade e possa receber recursos para a sua manutenção.